A prova do ENAMED, que é o Exame Nacional da Avaliação da Formação Médica, revelou dados preocupantes no Brasil. Cerca de 30% dos cursos avaliados tiveram desempenho insuficiente, ou seja, menos de 60% dos estudantes foram considerados proficientes no exame. Em números, isso significa que quase 100 cursos de medicina receberam avaliação negativa em todo o país. Em Ribeirão Preto, das 4 faculdades que foram avaliadas, apenas uma teve nota baixa. A Universidade de São Paulo, a USP, alcançou a nota máxima no exame. Já em Franca, a Faculdade Municipal também atingiu a pontuação máxima. Para analisar esse cenário, nós conversamos com Estevam Rivelo, segundo secretário do Conselho Federal de Medicina. Vamos ouvi-lo. Esse tema, revelado pelo ENAMED, ele desnuda uma realidade que as entidades médicas vêm falando há cerca de 2 décadas. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo elaborou um exame de proficiência e esse primeiro momento mostrou que a nossa formação estava muito insuficiente. E depois nós fomos comparando em relação aos eventos, fóruns que a gente ia realizando, ao contato nas fiscalizações executadas pelo Conselho Regional e Federal de Medicina, em vários momentos no Brasil, que o nosso ensino ele estava indo num caminho muito ruim. E eu vou explicando. Na década de 90, especialmente no governo FHC, com o ministro Paulo Renato, até aquele momento, nosso ensino superior era de característica pública e de qualidade. No governo FHC, a gente abriu o ensino superior para as iniciativas privadas. Qual que era a concepção daquele momento? Que a universidade pudesse desenvolver a localidade onde ela seria inserida, a nossa população teria mais acessibilidade. Quando a gente compara o dado do Brasil com o mundo, especialmente países onde são sérios e fazem medicina com segurança para a população, Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, cerca de 155 escolas. Como que eles chegaram nesse número? Em 1950, um médico chamado Flexner elaborou um relatório, de nome dele, Flexner, e ele visitou todas as escolas médicas dos Estados Unidos. E esse relatório ele mostrou, essa escola é insuficiente, essa escola é mediana e essa escola é suficiente. O governo adotou o relatório, fechou escolas e nunca mais abriu. Lá nos Estados Unidos, para poder exercer medicina, o estudante tem que passar por 3 etapas, que são os steps, 1, 2 e 3. E o estrangeiro também que vai fazer medicina lá. E no Canadá, 65 milhões de habitantes, 18 faculdades, depois de 50 anos eles estão indo agora para a 19ª. Na Inglaterra só se faz medicina depois de fazer uma residência. E no Brasil, 220 milhões de habitantes, nós temos aqui mais de 400 faculdades de medicina, nós temos 650 mil médicos formados, inscritos nos conselhos, formamos 45 mil médicos por ano, com 18 mil vagas de residência por ano. Então, esse extrato nos revela que o Brasil está diferente do caminhar do mundo de países sérios. E eu posso comparar com o Chile, com o Peru, com a Argentina e com o Uruguai, que a gente vai estar muito além. E o Brasil não tem um parque de ensino médico diferente do mundo. Nós não temos a capacidade de fornecer mestres e doutores médicos para o que a gente tem hoje de quantitativo. Essas faculdades que deveriam desenvolver a localidade com a implantação de um hospital-escola, com ambulatório, com especialistas, não se tem porque não tem número de atendimento. E o estudante, ele vai para a sala de aula, lê no livro, mas ele não consegue ter contato com o paciente. As escolas hoje, elas disputam estágio. O mesmo estudante, ele disputa com um colega de outra faculdade e o mesmo paciente, às vezes, é visto por 5, 6 estudantes no estágio, o que é ruim para a população. E aí, quando o ENAMED revela que 107 faculdades de medicina têm conceitos 1 e 2, eu preciso comparar com o mundo. Se nos Estados Unidos a gente tem 155 para 300 milhões de habitantes, no Brasil, se mesmo a regra geral, eu teria que ter 110 escolas médicas para 220 milhões de habitantes. Só de escola ruim nós temos 107. Então nós precisamos reformatar esse pensamento. E aí o ENAMED, nós parabenizamos a iniciativa do governo, mas nós achamos que o ENAMED ele é insuficiente em relação ao que vem praticando o ensino médico mundo afora e no Brasil. Ele deveria, dentro dele, não ser só uma prova objetiva, mas também com estações práticas, onde o aluno pudesse ser testado em cenários clínicos. Por exemplo, esse doente está com infarto, é um caso clínico de infarto e o doente vai ter que diagnosticar e tratar. E nos casos clínicos todos, porque é assim na
prova do Revalida, é assim na prova de residência e é assim no ensino médico mundo afora. E com uma prova única objetiva, o cenário foi esse. Se nós tivéssemos possibilitado estações práticas, com certeza a nota seria pior. Mas mais do que isso, o ENAMED não tem lei. Então, quando o ministro ele adota a conduta de dizer que vai fechar a escola, torna-se uma falácia. Que ele vai restringir vaga, torna-se uma falácia. Então, nós parabenizamos, mas nós entendemos que ele precisa ter uma força legal, votar uma lei no Senado e na Câmara e ser sancionado, para que ele possa implementar isso. Só que ele atinge só a estrutura. E aí a gente defende que, depois de formado, passando pelo ENAMED, que ele passe também pelo exame de proficiência em medicina, que é o AB da medicina, a contabilidade também tem no Brasil. E aí eu acho que a gente entregaria um profissional mais bem lapidado para exercer medicina, que é uma profissão tão nobre para atender a vida de milhares e centenas de brasileiros todos os dias. Agradeço o Estevam Rivelo, ele que é segundo secretário do Conselho Federal de Medicina, pela participação conosco. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. José Sebastião dos Santos, médico, professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, também coordenador do curso de Medicina da USP de Bauru. Muitíssimo obrigado, doutor, pela presença aqui. O ENAMED mostrou então que cerca de 30% desses cursos de medicina tiveram desempenho insuficiente. Na sua avaliação, o que esse número revela sobre a formação médica no Brasil hoje, doutor? André, eu acho assim que mostra que a política de formação médica ela precisa ser profundamente revista, né? Eu acho que é até generoso falar que 30%, né, dos cursos estão insuficientes. Se você avaliar que nós temos mais da metade dos cursos com uma nota que vai de 0 a 5, estão mais da metade abaixo de 3, então a gente pode assim afirmar com segurança que 50% dos cursos de medicina no Brasil, eles precisam de intervenções urgentes e profundas, né? Nós sabemos que essa avaliação é uma avaliação muito parcial de um curso médico, de uma escola médica, porque avalia basicamente os estudantes, os egressos, e avalia conhecimento. Não avalia, por exemplo, uma questão que é importante, que é habilidade, que é atitude, comportamento, né? Que isso tudo faz parte das competências que o médico deve apresentar quando está no exercício da sua profissão. Então, assim, nós já sabíamos que isso estava acontecendo. Então, o mundo que lida com a ciência da formação médica, com o trabalho médico, tinha clareza disso. Eu acho que esse exame mostra uma parte do que está acontecendo. Então, sem dúvida, precisa ter uma reorientação muito séria da política de formação médica. Vocês têm acompanhado aí, quer dizer, depois da criação do Mais Médicos, isso faz mais ou menos uns 10 anos, nós tivemos um dobro da oferta de vagas para formação médica. E a gente sabe que para estruturar uma escola médica você precisa de muito tempo, né? É um processo que ele é contínuo, né? Ele sempre vai se ajustando. Então não dá para tratar uma escola médica como se fosse apenas uma transmissão de conhecimento. Por isso que eu falei, a avaliação ela é uma pequena amostra do que está acontecendo. Doutor, na prática, o que significa um curso ter menos de 60% dos alunos considerados proficientes? Que tipo de lacuna isso aponta na formação desses futuros médicos? É uma lacuna profunda de conhecimento, como eu falei, e, sobretudo, de exposição a esses estudantes ao mundo real da atenção à saúde, né? E a atenção à saúde é que eu sempre falo, vai de formar o estudante para atuar desde o domicílio, desde a casa das pessoas, né? Passando pelos locais onde as pessoas transitam, porque nós temos muitos eventos que acontecem durante a mobilidade das pessoas, né? E saber como trabalha numa unidade básica de saúde, qual é a sua atribuição, numa unidade de pronto atendimento, hospitais de média complexidade, hospitais de elevada complexidade e serviços também de reabilitação. Então, é uma falta de exposição. O aprendizado em medicina não é apenas transmitir conhecimento, ele precisa ter vivência, né? Então,
está faltando o básico, ele não tem conhecimento. Né? Essa avaliação, ela não avaliou a vivência, né? É a prática que a gente chama, a competência de ter uma atitude, ter um comportamento, ter uma habilidade para manter um paciente vivo, por exemplo, até encontrar um lugar mais seguro. Então, assim, nós que estamos, como eu falei, nesse universo, sabemos que isso está acontecendo. Né? Eu já tive em várias posições, fui secretário de saúde e eu sempre digo, quer dizer, todo mundo tem responsabilidade. Né? Eu acho que, sem dúvida, os políticos primeiro, porque eles que decidem o que nós vamos executar, o que nós vamos fazer. Mas, por exemplo, um gestor de saúde, quando vai contratar um profissional, não estamos falando de médico, mas qualquer profissional, ele precisa se preocupar com a formação, sim. Então, precisa saber se ele tem uma especialização naquela área, se ele vai trabalhar na unidade básica de saúde, ele tem que ter uma especialização. Ele precisa ser médico de saúde da família. Se ele vai trabalhar numa unidade de pronto atendimento, ele precisa ter residência em emergência. Né? Então, essa é uma preocupação geral. Começa com a política, mas ela vai descendo e a sociedade precisa ficar vigilante. Eu acho que esse movimento que o Ministério fez de fazer essa prova é também um movimento social. A sociedade, através da mídia, dos eventos, tem pressionado para melhorar a qualidade da formação médica. E eu acho que é uma constatação do que, de certa forma, nós que estamos nesse universo já sabíamos. Doutor, o exame também mostrou exemplos positivos, como a USP, de Ribeirão Preto, outras faculdades da nossa região que alcançaram a nota máxima. O que esses cursos fazem de diferente na análise do senhor? O que eu disse, eles tiveram e têm um longo processo de avaliação contínua do que estão fazendo. Né? É o que eu falei, eu estou aqui em Ribeirão, que é uma faculdade que já tem 7 décadas. Agora em Bauru nós estamos, sim, formamos 3 turmas, mas para montar esses cursos nós tivemos, sim, antes muita discussão interna e externa também. Porque hoje qualquer faculdade de medicina precisa ter uma interação muito grande com o sistema de saúde. Né? E não é só o sistema público, né? É o filantrópico, é o privado, quer dizer, tudo isso está dentro do Sistema Único de Saúde. Então, nós precisamos, assim, ter uma parte que é acadêmica, que a escola cuida, e tem uma parte que é a parte que a gente chama de prática. Né? Tem laboratórios que ficam no âmbito da escola, mas o grande laboratório de formação médica é o sistema de saúde. Então, as universidades, as faculdades precisam fazer convênios e precisa ver como é que aquele serviço está funcionando. Não é também colocar o estudante em qualquer serviço, né? Precisa estar lá ajudando o gestor do serviço a melhorar o ambiente, porque é assim que você forma as pessoas. A formação médica é uma formação quase que tutorial, né? Sempre ele tem que estar vendo alguém mais experiente fazer, porque ele vai aprender, né? Vai incorporar aquela atitude e aquele comportamento. E uma questão super importante, André, que a gente trabalhou muito em Bauru, que é a unidade mais nova da USP, que também, felizmente, teve uma nota 5, é isso. Dentro de uma faculdade de medicina, você precisa ter 3 escolas. Uma que gradua, a outra que confere a especialização, que chama residência médica, né? Por exemplo, em Bauru nós aprovamos agora que, felizmente, o Ministério lançou um edital para formar mais especialistas. Então, nós aprovamos 15 programas de residência, né, para formar os especialistas. Depois que ele termina, faz 6 anos, ele faz uma especialização, que geralmente tem de 3 a 7 anos. Se for na área cirúrgica, minha área, por exemplo, ele faz 3 de cirurgia geral, depois ele faz 2 de cirurgia do aparelho digestivo e às vezes faz uma especialização, mais 1 ou 2 anos de transplante, endoscopia. Então você tem que ter a graduação, a pós-graduação, residência médica e uma terceira escola que chama pós-graduação sensu estrito, que vai formar mestres e doutores. Quem são esses profissionais? São profissionais que identificam problemas e, por meio da pesquisa, da inovação, apresentam outras soluções. Por isso que a USP é uma escola que tem, as escolas da USP, as 3, elas têm esse ecossistema. Então, gradua,
garante a especialização e um contingente de médicos que querem, além de atuar, também resolver problemas, responder questões para melhorar a atenção à saúde. Então, eles vão fazer mestrado e doutorado. Então, o ecossistema ideal é esse. Não adianta só ficar graduando, tá certo? Eu sempre falo, o egresso do 6º ano, ele não tem condição, sendo muito sincero, de exercer a profissão. Ele precisa estar num ambiente em que ele veja como que os mais experientes estão atuando, né? E aí ele vai, ao longo do tempo, lapidando a sua formação, que nunca termina, né? Eu sempre falo, você está sempre tendo que se atualizar, porque as abordagens, tanto de diagnóstico ou de tratamento, elas são muito dinâmicas. Doutor, o senhor está falando então de um risco real desses profissionais se formarem sem a competência mínima para atender o paciente lá na ponta, né? Sendo sincero, é isso mesmo. O egresso, na maioria das vezes, não tem competência para atuar, por exemplo, numa unidade de pronto atendimento. O gestor municipal de saúde que contrata precisa saber disso, né? Ele está colocando a população em risco, o sistema vai ficando mais oneroso, então a gente tem que ser realista. E os políticos precisam saber disso, né? E o judiciário também, porque nós tivemos uma moratória, né, que não podia mais abrir curso, e ela foi liberada no ano de 2024. E aí muitos cursos foram autorizados via judiciário. Então o judiciário precisa trabalhar com a Constituição, né? E não com leis ou resoluções ou portarias. Se ele ficar atento à Constituição, que tem o dever de proteger a população, provavelmente ele não vai ficar também autorizando aumento do número de vagas ou abertura de escola. Então, precisa, assim, é uma ação conjunta, né, de quem dirige as escolas, quem contrata profissionais, quem autoriza. A política precisa, de certa forma, ser reajustada. Eu acho que o Ministério da Educação e da Saúde, por essa pressão, eles apresentaram essa resposta, mas eu acho que o resultado ele precisa ser analisado e tratado com profundidade. Para mim, assim, escola que tem até 3, né, que tem 1 e 2, então eu acho que as punições precisam acontecer, não dá para ficar oferecendo vagas ou ampliando vagas, né? E a que tem até 3 precisa realmente de ajustes aí profundos, né? Ou seja, doutor, a gente está falando então que tem que ter uma consequências duras para esses cursos que são mal avaliados, porque não adianta ficar só vamos reduzir uma porcentagem de vaga, precisa pegar mais firme para mudar esse cenário, né? Quem teve nota até 3 precisa ser monitorado, né? E alguns cursos, inclusive, interrompidos, né? Tem essa previsão, não ter fomento, né? Porque esses estudantes estão sendo enganados, né? Até o que eu falei, eles são consumidores de um curso de medicina, mas estão sendo enganados, tá certo? Porque pagam muito caro, na maioria das vezes, porque a maioria são escolas aí, organizadas com um interesse mais econômico, né, dos empresários da educação. Então, assim, é um engano geral, né? Os estudantes enganados, aí depois a população também vai ser enganada e você tem um risco, né? Um risco para quem vai receber esse trabalho, entre aspas, tá certo? E o sistema de saúde acaba também ficando muito fragilizado, né? Analisando como um todo, doutor, quando a gente pega esses cursos, essas faculdades que tiveram baixo desempenho, a gente está falando de falta de estrutura, falta de um corpo docente preparado, falta de campo da prática, ou é um pouco de tudo isso? É um pouco de tudo isso, viu? Faltam docentes mesmo preparados, né, para garantir uma boa formação médica, estruturas, né, de laboratórios que a gente chama de ciência básica e, sobretudo, essa conexão importante com os serviços de saúde, né? Então, é o que você falou, é um pouco de tudo e é o que eu falei, não dá para você, em 10 anos, dobrar o número de oferta de vagas para formar médico. A gente não tem, né, uma condição tão ideal que possibilite isso. Então, são muitas variáveis, você citou as mais relevantes aí. Como coordenador, doutor, do curso de medicina da USP de Bauru, de que forma um resultado ruim no ENAMED deve impactar o planejamento pedagógico de quem coordena um curso de medicina, principalmente daqueles que pontuaram aí ruim?
Primeiro, eu acho que esse coordenador precisaria dar uma olhada se ele está num ecossistema que acrescenta, tá certo, ao compromisso que ele tem com a sociedade, né? Porque dirigir um curso de medicina é um compromisso muito grande, assim como quem faz a gestão de um serviço de saúde. Então, ele precisa reavaliar, provavelmente deve ser uma pessoa que tenha ali os fundamentos básicos e, no caso, né, se é uma escola privada, é cobrado do empresário da educação as condições para essa escola se estruturar, como eu falei, né? Com um ecossistema que seja favorável para a formação. Ele precisa pensar, sem dúvida, em ter bons laboratórios, porque não é um curso que a gente chama de transmissão de conhecimento, de giz e lousa, é um curso de muita prática, uma boa conexão com o sistema de saúde loco-regional e pensar, né, agregar a partir dessa estrutura, além da graduação, a pós-graduação, que é a residência médica, e também formar lideranças capazes de apresentar soluções para os problemas de saúde que vão aparecendo. Dr. José Sebastião dos Santos, ele que é médico, professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, também coordenador da Faculdade de Medicina USP de Bauru. Agradeço a presença do senhor aqui, doutor. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu agradeço. Obrigado, André.